pela nossa posição como filho legítimo diante de Deus. Amém? Que o Senhor vos abençoe. Eu quero estar falando com os irmãos, fazendo na realidade aqui uma introdução. No próximo domingo será a Santa Ceia, e essa semana vai ser uma semana de oração, não é? A gente sempre tem dedicado, mas eu me refiro a uma oração específica, porque nós vamos estar ministrando a unção aqui domingo que vem, sobre todos os dizimistas desta igreja, em nome de Jesus. Amém? E Deus colocado no meu coração, e por isso eu quero fazer aqui hoje uma introdução, tá? A prosperidade e o propósito de Deus para o seu povo. Tenho certeza que Deus vai estar abrindo aí o seu entendimento para te abençoar. Domingo que vem vai estar selando, né, algo novo na sua vida, no nome de Jesus. Quem crê nisso aí fala amém. Terceira epístola de João, versos 1 e o verso 2, nós lemos o seguinte: presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Amado, acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Vamos ler juntos o verso 2, vamos lá? Amado, acima de tudo faço votos. Amém? Irmãos, esse assunto, o assunto finanças, o assunto prosperidade, dinheiro, é algo que está na mente das pessoas, e eu posso dizer assim, que ocupa um lugar, né, essencial em todas as pessoas na face da terra. Ou seja, quando se fala em dinheiro, quando se fala em prosperidade, quando se fala em finanças, nós vemos que esse assunto interessa a todas as pessoas. Por quê? Porque hoje, tudo que a gente pretende realizar, tudo que nós pretendemos fazer, né? Ou quase tudo, depende do dinheiro, depende do materialismo. Então, o mundo está assim, numa condição muito difícil, onde as pessoas estão intimamente presas ao dinheiro. E a gente percebe claramente, à luz da palavra de Deus, que esse processo vem exatamente através da influência maligna sobre a vida das pessoas. De certa forma, condicionando as pessoas a viverem dentro desse princípio, desse entendimento. Mas na realidade, a gente precisa, como crentes em Jesus, a gente precisa entender qual é realmente o propósito de Deus e como Ele age, como Ele trabalha, como o Espírito Santo interage na vida do salvo e interage também nas finanças, na vida material do seu povo, da sua igreja. Amém? Então, é exatamente essa condição que leva as pessoas a viverem desta forma. Passam então a ficarem ansiosas, passam a ficar então preocupadas. Aí a gente vê pessoas impossibilitadas até mesmo de progredir na vida espiritual diante dessa realidade. E a pessoa não consegue às vezes adorar, às vezes ela consegue cantar, mas ela verdadeiramente não consegue adorar, não consegue ter intimidade com Deus, não consegue orar, não consegue jejuar, não consegue dizimar, não consegue evangelizar, não consegue caminhar, não consegue ir para frente. Por quê? Porque a mente dela está ofuscada, a mente dela está presa às circunstâncias,
presa às coisas materiais, presa ao dinheiro. Então, Jesus ele mostra na sua palavra claramente que só existem dois senhores, né, no mundo, que é Ele, que é Deus, e o dinheiro. Existem dois senhores. E ele fala, quando ele fala aos discípulos, está falando à igreja, ao seu povo, de maneira clara, que nós que temos a revelação da palavra, não podemos servir a Ele, ao Senhor, e servir também ao dinheiro. Porque ministrei há pouco tempo aqui sobre Mamon, que é esse espírito que controla. Mamon é um espírito que compete com Deus. Mamon é um espírito que desde a origem, a antiguidade na Grécia, esse espírito era aquele que logicamente resolvia o problema das pessoas. E aí Deus fala na sua palavra assim: eu sou o Senhor que te sara. É o Deus que cura o seu povo. Aí Mamon chega e fala: não, você tem que ter dinheiro, você tem que ter um bom plano de saúde. Se você não tiver dinheiro, você não vai ter condições de ter uma saúde de qualidade. Você vê, Deus então na sua palavra manda confiar nele, porque ele é o Senhor que supre todas as nossas necessidades. Mamon se manifesta dizendo: não é. Se você não tiver dinheiro, se você não tiver uma reserva, se você não tiver isso, mas aquilo, você não vai conseguir. Então, esse espírito é um espírito que compete com Deus. Por isso que Jesus fala: não tem como servir a Deus e servir o dinheiro, servir a Mamon. Exatamente porque ele influencia a mente das pessoas, ele trabalha no entendimento das pessoas, para levar as pessoas a se tornarem presas, a se tornarem escravas dele. E as pessoas, mesmo tendo a Bíblia na mão, muitas não conseguem se desprenderem dessa influência maligna em suas vidas. Voltando aqui ao texto, você observa aqui que é o apóstolo João que está escrevendo a um amigo, a um irmão, um presbítero, um obreiro da igreja, por nome Gaio, um amigo pessoal. Ele cita isso, e aí ele faz essa declaração aqui: amado, acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Então, esse versículo aqui, o apóstolo João revela, primeiro, o carinho que ele tinha por esse amigo, por esse irmão. Segundo lugar, ele está aqui também revelando qual é o verdadeiro propósito de Deus no que se refere à vida material para a vida dele, bem como para a vida do seu povo. Porque quando ele fala aqui, acima de tudo, faço votos pela sua prosperidade. Pela sua prosperidade. Ele está falando de prosperidade financeira, material, porque ele enfatiza: assim como é próspera a tua alma. Então, Gaio era um homem de Deus, Gaio era um homem abençoado na vida espiritual. Mas dá a entender aqui que a vida material não estava 100%. E ele então enfatiza isso dizendo que esse era o propósito de Deus, que ele fosse próspero materialmente, financeiramente, como também a sua vida espiritual era próspera. Quem está entendendo aí, fala amém. Por isso, irmãos, o Senhor Jesus, ele vai nos mostrar, e a Bíblia enfatiza exatamente esses princípios. Observe, lá em Mateus, capítulo 7, verso 11. Jesus
diz assim: ora, vamos ler juntos aí, por favor. Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará. Então, Jesus está falando aqui algo, irmãos, muito claro para todos nós. Ele começa aí dizendo no verso 7, pedi, pedi, dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á, pois toda a pessoa vai receber, vai alcançar, vai encontrar. Se ela buscar de todo o coração, as portas se abrirão para ela, é o que ele está dizendo. E aí ele vai enfatizar então nesse verso: ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Então ele está falando aqui, primeiro ele cita o coração humano, né? Vós, tendo um coração mau, vocês sabem dar boas coisas para os seus filhos, quanto mais ele é a essência do amor. Então a palavra é clara, ele quer dar o melhor, dar boas coisas, ele está dizendo aqui. Deus quer abençoar o seu povo, mas tem, irmãos, um princípio a ser seguido, tem um caminho, logicamente, a ser trilhado. E é exatamente nesse caminho que Deus, ele abençoa, quando a pessoa começa, portanto, a colocar, de Mateus 6:25. Jesus vai falar sobre exatamente essa solicitude do coração, da mente, pelas coisas materiais. Jesus vai dizer: não andeis ansiosos. Vamos novamente ler juntos? Não andeis ansiosos pela vossa vida. Então, nos demais versos aí desta passagem, você vai observar Jesus enfatizando e concluindo que a solução é buscar em primeiro lugar o reino de Deus, sua justiça, e que estas coisas, as coisas materiais, ele está falando: não fiqueis ansiosos pelas coisas dessa vida, quanto ao que haveis de comer, de beber, de vestir. Irmãos, e as pessoas vivem, logicamente, aprisionadas a essas coisas. As pessoas vivem trabalhando, umas trabalham para quê? Tem que pagar aluguel, tem que pagar prestação, né? Tem que fazer compra, enfim, é isso. Lugar das 24 horas do dia, talvez elas dedicam a maior parte absoluta desse tempo, ou elas dedicam ao trabalho, ou dedicam às coisas supérfluas desse mundo. Perde tempo com coisas infrutíferas, inúteis. Às vezes passa horas no celular, vendo coisas que não edificam, mas não buscam a Deus, não buscam na palavra o propósito, a orientação do Senhor, e acabam então se tornando pessoas comuns, pessoas presas ao sistema que é manipulado, que é influenciado e dominado por esse espírito que age através do dinheiro, por esse demônio que age através do dinheiro. Não é fácil, igreja, se libertar disso.
Não é fácil se não tiver uma posição firme em relação à obediência à palavra de Deus. Não é fácil, mas também não é impossível. Depende da posição de cada uma, de cada pessoa em relação a obedecer e viver exatamente o que a palavra de Deus ordena, o que a palavra de Deus diz. Romanos, capítulo 8, o apóstolo Paulo fala aqui algo interessante sobre o exemplo de Jesus. Romanos 8, 32. Veja o que ele está falando aqui. Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Está fazendo aqui uma pergunta. Aquele que deu o melhor que ele possuía, aquele que entregou, né? A Bíblia diz que Jesus, ele é tesouro particular de Deus. Então, deu o que é de mais importante para ele, seu filho amado. Entregou o seu filho por nós, por amor a nós, por amor à humanidade. Diz aqui que ele não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Agora, ele está falando aqui, porventura não nos dará graciosamente com ele, com Jesus, não nos dará graciosamente todas as coisas? Igreja, em Jesus nós temos a solução para os problemas dessa vida. Temos o suprimento para todas as necessidades desta vida. Em Jesus nós encontramos resposta para todos os questionamentos da nossa vida, da nossa alma. Jesus é aquele que é poderoso, deu a sua vida por nós, pagou o preço por nós. Então, temos que assumir a posição de filho, temos que assumir a condição de filho legítimo do coração do Pai, e não vivermos como pessoas desprovidas, como pessoas que não têm um pai, que não tem alguém para suprir, que não tem alguém para cuidar. Ele está dizendo aqui que em Jesus, Deus dá aos seus filhos todas as coisas. Então, quero dizer a você, que você precisa se posicionar, crer, entender esse princípio, porque depende de nós. Depende de cada um renovar a mente, colocar diante de Deus a sua vida e começar a viver então como uma pessoa totalmente transformada, totalmente liberta por Cristo Jesus. O assunto de dinheiro, irmãos, o assunto sobre finanças é tão sério, que você pega o Novo Testamento, tem 215 versículos que falam sobre fé, 218 versículos que falam a respeito da salvação. Mas você sabe quantos tem que fala sobre dinheiro ou finanças? 2084. Que de alguma forma está relacionado a dinheiro, às coisas materiais. Mas por quê? Porque que, aliás, das 28 parábolas que Jesus contou,
que Jesus falou, 16 delas falam a respeito de dinheiro, finanças. Por quê? Por que que a Bíblia fala tanto sobre isso? É exatamente porque é a forma como Satanás, irmãos, se naquela época Satanás já influenciava as pessoas, você imagina hoje, no mundo totalmente capitalista que nós vivemos, na situação que nós vivemos hoje, em relação ao mundo, onde as pessoas são consideradas, analisadas em relação àquilo que elas têm, em relação ao poder econômico, o poder financeiro que ela possui. Então, Deus nos chama na sua, Ele tem preparado o que Ele tem para todos nós, o seu povo. Eu quero que você acompanhe lá em 2 Crônicas, capítulo 26, sobre a vida do rei Uzias. Uzias, muito novo, foi aclamado por toda a nação rei. Capítulo 26 de 2 Crônicas. Observe aqui o verso 5, que nos diz o seguinte. Vamos ler? Propôs buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus, nos dias dois pontos importantes aqui. Esse homem, então, ele tinha aí um homem de Deus. Ele tinha um servo do Senhor, Zacarias, que a Bíblia fala que foi exatamente nos dias de Zacarias. Então Zacarias foi aquele que orientou, orou por ele. Zacarias foi aquele que dava direção espiritual para ele. E assim, ele então começou a obedecer tudo que Zacarias falava. Tudo que esse homem de Deus ministrava, ele recebia. Amém? Lá em 2 Crônicas 20 também vai dizer: crede no Senhor vosso Deus, estareis seguro. A parte B, crede nos seus profetas e prosperareis. Amém? Crede no Senhor vosso Deus, você vai ter segurança. Crede nos seus profetas e prosperareis. Você precisa crer na palavra que é ministrada aqui no altar. Daqui flui a unção. Daqui flui o propósito de Deus. Se você ficar questionando, se você ficar observando, se você ficar querendo encontrar falhas no pregador, você está enrolado. Você não decola, não sai do lugar. A palavra é para ser recebida. Você tem que ter um profeta, tem que ter um Moisés, tem que ter um Paulo, tem que ter um Abraão na sua vida. Você tem que ter alguém para ministrar, para falar, para te dar a direção. Tem que ter um Zacarias. Tem muitos que vão às igrejas para observar. Tem muitos que ficam sentados na igreja, sim, todas, apenas observando. Aí fica difícil. Glória a Deus não, misericórdia. O sangue de Jesus tem poder. Que Deus tenha misericórdia. Que Deus tenha compaixão. Porque significa que essas pessoas não vão progredir, não vão avançar. Mas diz aqui, voltando ao texto, propôs-se a buscar a Deus. Que coisa tremenda.
E aí Deus começou a abençoar a vida desse homem de forma gloriosa, de forma especial. Amém, amados? Diz aqui o verso 15. O início aí vai falar de muitas conquistas, os versos anteriores, de realizações na vida dele, mas apenas aí a parte final do verso 15, diz aí o seguinte: divulgou-se a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado até que se tornou forte. Esse homem propôs buscar o Senhor. E a fama desse homem, irmãos, foi assim tão grande. O verso aí 8, fala assim: os amonitas deram presentes a Uzias, cujo renome se espalhara até a entrada do Egito, porque se tinha tornado em extremo forte. Mas quando você observa o final aí do verso 15, vai nos dizer que ele foi então ajudado pelo Senhor. Então quem levou esse homem a se tornar um homem extremamente forte foi ele, o Senhor, o Todo-Poderoso, porque ele propôs seu coração a buscar o Senhor, a buscar a Deus. E ele foi prosperando, a nação prosperou de forma tremenda. Muitas invenções naquela época que ele conseguiu criar, inventar. E a fama desse homem foi correndo por muitas nações daquela época. A prosperidade, ele também se enriqueceu. Deus abençoou a vida de Uzias e foi abençoando de forma gloriosa. Mas aí, irmãos, agora pode falar até todos vocês: misericórdia. Esse homem não persevera, esse homem não permanece, irmãos. O homem se exaltou. O homem começou a olhar para, olha o que eu já fiz. Olha o que eu já conquistei. Olha a glória do meu reino. Coisa terrível, amados. Não é fácil, irmãos. Esse homem tinha tudo. Aqui no verso 16 do capítulo 26. Veja. Verso 16, né? Observe aqui. Vamos ler juntos aí o versículo? Vamos lá? Mas então tá bom. Então, aqui está dizendo: mas havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína. Porventura não é isso que acontece na vida de tantas pessoas também ainda hoje? Pessoas que chegam à igreja com a vida toda complicada, e às vezes são libertas, são transformadas. Deus começa a abrir portas, a abençoar, e de repente elas abandonam a fé, abandonam o Senhor. Durante o tempo que esse homem serviu a Deus e buscou o Senhor, a nação foi abençoada, o povo foi abençoado, ele foi abençoado. Amém, amados?
E eu quero dizer para você que o segredo para ter uma vida próspera, uma vida abençoada, é ser fiel ao Senhor, é buscá-lo continuamente, é servir a Ele de todo o coração, é colocá-lo como sua proteção, como seu suprimento, como seu Deus, como seu Senhor, e não o dinheiro, não o seu salário, não aquilo que você tem, não seus bens materiais. Às vezes, irmãos, é necessário a pessoa refletir, ela tomar-se uma atitude firme em relação ao que a palavra de Deus revela, o que ela mostra, no que se refere às coisas desse mundo, não apenas concernente a dinheiro, mas concernente a tudo, a nossa maneira de viver, a toda a vida material e espiritual. Tudo na nossa vida precisa estar focado no Senhor, ligado nele, e precisamos depender dele, crendo que ele sim, conforme Jesus ensina, conforme a sua palavra nos mostra, é aquele que cuida de nós, é aquele que supre todas as nossas necessidades, como diz a palavra do Senhor. Louvado seja Deus. Jacó, ele uma certa vez teve que sair de sua terra de Padã Arã. Foi essa direção que ele havia recebido para ir para lá, mas era muito longe. Jacó, ele sabia que a sua caminhada seria muito difícil, que a sua caminhada seria muito longa. Jacó tinha esse entendimento, e quando ele começa então a caminhada, ele viu que ele precisava fazer um concerto com Deus. Ele precisava fazer tanto o concerto concernente à maneira de servir a Deus na vida espiritual, como também na vida material. E ele então e ele então busca o Senhor, está lá em Gênesis 28. Ele clama ao Senhor, ele pede a misericórdia de Deus, versos 20 ao 22. Fez também Jacó um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nessa jornada que empreendo, me der pão para comer, roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então, fala comigo, então o Senhor será o meu Deus. Verso 22, e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Porque ele era neto de Abraão, Abraão foi dizimista. Seu pai, um homem também fiel, que serviu ao Senhor em tudo e que prosperou, que foi Isaque. E agora ele naquela condição, ali esse homem toma uma atitude: se o Senhor me levar nessa viagem, me trouxer no futuro em paz, me guardar, me der pão, me der roupa, o Senhor suprir as minhas necessidades, o Senhor será daqui para frente o meu Deus. Porque não era religioso, era apenas um religioso na família. O Senhor será o meu Deus, e de tudo quanto o Senhor me deres, eu te darei o dízimo. Não tem como, irmãos, em toda a história da palavra de Deus, falar em prosperidade sem
ser dizimista, porque o dízimo revela o amor e a fé que a pessoa tem por Deus e pela sua palavra. Dízimo, irmãos, é o termômetro na vida do cristão. Dízimos e ofertas revelam exatamente o que está no coração da pessoa. Porque quando ela está dizimando, ela está fazendo uma declaração. Ela está declarando no mundo espiritual que o Senhor é o provedor da sua vida, que Deus é aquele que sustenta, que guarda, que a protege. Quando ela está ofertando, ela está exatamente declarando a sua fé, o seu amor a esse Deus soberano, a esse Deus todo-poderoso. Amém, amados? Louvado seja o nome de Jesus. E eu encerro aqui dizendo, irmãos, nós estamos numa caminhada, vocês sabem, as previsões aí econômicas para o nosso país não são boas, especialmente no ano que vem. Você sabe que o tempo que nós estamos vivendo é um tempo muito difícil. Você nunca pode querer prosseguir nessa caminhada com a vida desajustada. Ore, decida a servir a Deus de todo o coração. Decida ser dizimista. Decida ter o coração aberto para o reino, para a obra, para a casa de Deus. E você verá portas se abrindo e Deus te abençoando de forma gloriosa, de forma maravilhosa. Domingo que vem, todos os dizimistas desta igreja, todos que estarão renovando também, talvez você seja novo, você não é desse manto, em nome de Jesus, porque nós não aceitamos, em nome de Jesus, nenhuma imposição do dinheiro, nenhuma imposição de mamon, nenhuma imposição das trevas sobre a nossa vida, mas sim, somos regidos, somos sustentados e guardados pela mão do Todo-Poderoso, que é o Senhor dos Exércitos. Diga não ao mundo, diga não à influência das trevas sobre a sua vida, e diga sim a Jesus, sim à palavra de Deus. Louvado seja o Senhor.